Uma poesia marcada pela maresia das Alagoas. Por mais terras que ande o poeta Ledo Ivo, é sempre a Alagoas que ele volta. Ou melhor, é sempre de Alagoas que ele nunca sai. Na segunda entrevista com Ledo Ivo, vamos falar dessa poesia terral e ao seu modo universal. Na dica de leituras, a poesia brincante de Luiz Coronel, autor de O Recreio da Segunda Infância, e a poética tropicalista de Uali Salomão, no livro Algaravias. E a gente fica agora com o poeta Ledo Ivo. Ledo, essa segunda parte da entrevista a gente vai conversar um pouco mais sobre sua poesia, que ela começa muito cedo, você muito cedo começa a trabalhar com a poesia, já mesmo antes de ir para o Recife. É claro, né? Mas como é que é o começo dessa sua... eu queria ser um poeta, né? De modo que, chegando ao Recife, então naquele grupo de poetas que havia em torno do Virevim, isso me estimulou, né? Eu comecei então a levar mais a sério, a ler os outros poetas, a ter, vamos dizer, uma informação literária que eu não tinha em Alagoas, na verdade, né? Lendo o Virevim, era uma pessoa muito fina, com a grande biblioteca, então eu li Valéry, Claudel, Jean Cocteau, os surrealistas, que os surrealistas tiveram uma grande influência naquele grupo do Recife, né? De modo que... Agora, uma coisa curiosa é que só depois que eu cheguei ao Rio, que publiquei o meu primeiro livro, é que a poesia, quer dizer, eu comecei a me interessar pela a parte retórica da poesia, rima, métrica, versificação, estimulado especialmente pelo Manuel Bandeira, né? Que me aconselhou a estudar bem métrica, né? E rima, a me preocupar com os problemas, vamos dizer, da composição literária e do passado literário, né? Realmente, e aconteceu que, na minha geração, um dos poetas prediletos era T.S. Eliot, né, que havia ganho o Prêmio Nobel, né, de modo que ele se tornou muito assim, conhecido e lido no Brasil, e eu li do Eliot o ensaio Talento Individual e Tradição, ou Tradição e Talento Individual, que me impressionou muito, porque ele dizia, né, com razão, que a criação poética se faz com duas coisas, a vocação, né, a formação pessoal do poeta, o seu talento, né, e a sua formação, o seu conhecimento das línguas, o seu conhecimento da tradição, né, de modo que isso então me levou a estudar um Camões, um Dante, né, a penetrar no passado literário, né, que hoje eu acho indispensável. Eu aconselho geralmente os jovens poetas, né, embora eles não sigam o conselho de ninguém, né? Porque eles se julgam melhores do que todos os poetas antigos e velhos, né? Eu aconselho sempre um jovem poeta a dar importância à poesia como um problema de cultura e não um problema de sensibilidade, né? De modo que eu acho fundamental que um poeta seja, na medida do possível, o protagonista mais culto, vamos dizer, da tribo literária, né? Um bom leitor de poesia. Eu tenho horror ao poeta semi-analfabeto. Agora, você é identificado nos ensaios literários como pertencente à geração de 45, uma geração claro, que retoma o formalismo na poesia. Essa geração existiu? Como é a história dessa geração? O problema é o seguinte, é que, quer dizer, eu surgi num momento que aconteceram coisas muito relevantes aqui no Brasil. Por exemplo, a morte do Mário de Andrade, né, em 45, né, que fez com que o modernismo, que já estava um pouco esgotado, né, os poetas modernistas já estavam um pouco esgotados e até buscando novos caminhos, né, perdesse o seu grande líder. A queda do Getúlio Vargas, né, o restabelecimento da democracia, o fim da Grande Guerra. Essas coisas também contribuíram para o aparecimento de uma nova geração. Inclusive porque, com o fim da guerra, o Brasil abriu de novo seus portos à informação. Então, a gente recebia livros que antes não havia no Brasil, do Valéry, São João Perse, Ungaretti, dos americanos. Então, Leloir, essas coisas todas, da Cocteau, de modo que, então, se abriram novos horizontes de leitura para os jovens poetas. Começou, então, também a influência norte-americana no Brasil, a norte-americanização do Brasil, né? De modo que tudo isso fez uma espécie de caldo de cultura para marcar a nossa diferença, não é verdade? E, ao mesmo tempo, havia também as universidades que já começavam
a ensinar grego e latim, né, alguns poetas, essas coisas todas. Agora, a geração de 45, o rótulo é meramente cronológico, né? Não tem nenhuma alusão, não tem nenhuma programação estética. Você vê que o Brasil é arcadismo, romantismo, parnasianismo, simbolismo, modernismo, e depois aparece a geração de 45, e depois não aparece mais ismo nenhum. Essa que é a verdade, né? Não aparece, a não ser o concretismo, que é uma espécie de subsidiária tipográfica, espacial, né, da geração de 45. Né? De modo que então houve a morte dos ismos, né? E então a poesia também começou a ser quase uma aventura solitária. Antes os poetas estavam reunidos, se reuniram em torno das antologias do Fernando Ferreira de Loanda, né? Mas uma geração só tem importância quando ela oferece o painel de diversidade. Antes não, né? De modo que os poetas da geração de 45 eram muito diferentes entre si, né? Cada um com o seu caminho, cada um com a sua inclinação, etc. De modo que é apenas, vamos dizer, uma referência cronológica e baseada numa evidência estética, que os poetas naquela época se preocupavam mais com a forma. Enquanto os modernistas, embora você não possa separar a forma de conteúdo, inclusive porque para mim o verdadeiro conteúdo da poesia é a forma, né? Embora você não possa, mas os poetas modernistas eram mais conteudísticos, né, do que os poetas da geração de 45, né, que eram poetas muito, muito preocupados com o como dizer, com a expressão, né, enquanto que na geração modernista era mais com o que dizer, porque eles se tinham libertado da métrica, da rima, faziam uma poesia mais ou menos verso livre, né? De modo que esta foi a grande diferença, quer dizer, a poesia vista como uma forma, como um objeto verbal. Mas cada poeta seguiu mais ou menos o seu caminho. Agora, o que predomina na geração de 45 é a obsessão da enxutez do poema quase homeopático, do poema desidratado, né? Do poema sempre em redondilha menor ou redondilha maior, né? De modo que o verso livre foi muito pouco, o chamado verso livre, né? Porque foi muito pouco utilizado. Eu presumo que eu é que tenha utilizado mais, né? Mas, de qualquer maneira, geração, quer dizer, você quando começa é com todo mundo na geração, né? E depois você termina na solidão, as pessoas vão desaparecendo, uns morrem, outros abandonam a poesia. De modo que não é o caso pessoal que deve marcar exatamente essa persistência, essa pertinácia, essa insistência minha em continuar a minha vida poética e literária. Agora, o aspecto dessa geração de 45, você está salientando muito essa questão da manutenção das diferenças de cada poeta. Dois poetas que são assim, os dois expoentes da geração de 45, que são você e o João Cabral de Melo Neto, vêm da biblioteca do Vila de Levi, e vem de um aspecto, e tem temáticas propostas. Exato. O João Cabral, mesmo quando fala do Capibaribe, é um poeta seco. E você é um poeta lagunar, um poeta oceânico. Eu sempre digo que eu me considero um poeta tão exato como o João Cabral de Melo Neto, sendo que a minha exatidão é a exatidão do oceano. Não é a exatidão de uma caixa de fósforo, por exemplo, né? Ou de um copo d'água. Entende? Mas de modo que eu acho que eu sou um poeta exato, preciso, que no poema eu digo exatamente aquilo que eu tenho a dizer. Mas isso, quer dizer, esse contraste que você estabelece mostra que a poesia são dois caminhos. Bom, então, esse aspecto da sua poesia, esse aspecto oceânico da sua poesia, ela está sempre se voltando à reminiscência de Maceió, a Maceió do seu tempo, e aquela Maceió cercada por açúcar, evidente. Pelas lagoas, quer dizer, é uma Maceió, de certa forma, também idealizada, e que se acontece à beira-mar, né? Realmente, porque quer dizer, eu nasci em Maceió, que é uma cidade, né, peninsular, oceânica, lacustre, na verdade, é uma cidade que durante a minha infância, por exemplo, havia até certos locais onde parecia que a terra e a água se misturavam, caranguejos, mangues, navios, faróis, apitos de navios, né? Tudo aquilo me marcou muito, esse lado assim, oceânico, esse lado, né?
de cais. Isso. Agora, na minha primeira formação literária, quase Alagoas não está presente. Ela começa a estar presente depois da minha viagem aos Estados Unidos, né? Foi exatamente, talvez, a influência de poetas como, por exemplo, Carlos William, né, e Robert Frost, tenham me estimulado a me voltar assim, para minha terra natal, né? E então aquele distanciamento foi muito, vamos dizer, fecundo para mim, né? Porque depois de 20 anos ou 30 anos de experiência literárias, então eu podia ver já mais ou menos aparelhado literariamente para retratar a minha cidade em prosa e em verso, né? De modo que hoje eu me considero, eu que antigamente era um poeta cosmopolita, hoje eu me considero um poeta maceioense. Agora,